Olá, pessoal! Eu sou Rafaela Feliciano, repórter da Fundação da Liberdade Econômica, e hoje estou aqui com vocês para o encerramento do projeto da websérie Histórias de um País Empreendedor. Mas antes, gostaria de convidá-los para assistirmos um vídeo que conta um pouco mais do trabalho da Fundação da Liberdade Econômica. A Fundação da Liberdade Econômica, FLE, é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas. É baseada nos pilares da defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo. Criada em 2018, a FLE defende o fomento ao crescimento econômico e o fortalecimento de seus pilares institucionais. Para isso, investe em programas para a formação acadêmica, inclusive em parceria com entidades no exterior, e atua como instituição de treinamento para capacitar brasileiros ao debate e à disputa política. Para saber mais sobre o trabalho da Fundação, acesse flebrasil.org.br. Muito bom, pessoal! E para falarmos sobre a websérie Histórias de um País Empreendedor, eu quero convidar um grande amigo, o presidente do Conselho da Fundação da Liberdade Econômica, Márcio Coimbra. Tudo bom, Rafaela? Tudo bem, e você, Márcio? Satisfação enorme estar aqui com você. E agora a gente vai falar um pouquinho do sucesso desse projeto de websérie Histórias de um País Empreendedor, que foi mais uma ação maravilhosa aí da Fundação. E eu quero saber de você, Márcio, como foi trabalhar nesse projeto que te levou a querer criar essa websérie e qual a experiência, como você pode contar um pouquinho para a gente, como foi a experiência de conhecer essas pessoas em todo o país? Claro, Rafa, foi sensacional. Porque o Brasil é feito de empreendedores, né? E a gente muitas vezes não tem noção disso. E caminhar pelo nosso país, a gente vê que o empreendedorismo tem muito a ver com a região de onde as pessoas estão. Então, quando nós fomos andando pelos diversos estados, nós vimos inúmeras atividades empreendedoras nos diversos estados. E foi isso que nos motivou. Foi isso que nos fez correr atrás desse projeto, fazer com que esse projeto realmente acontecesse, idealizar e levar para as pessoas a ideia de que o Brasil é um país empreendedor. Afinal de contas, a gente saindo de uma pandemia, onde as pessoas estavam trancadas em casa, o brasileiro acabou descobrindo de uma forma fenomenal as suas capacidades de empreendedorismo. E isso se tornou uma atividade econômica rentável para muitas famílias. Nós vimos muitas pessoas se reinventando, muitas pessoas achando o seu próprio talento, dando vazão aos seus sonhos e fazendo com que elas conseguissem finalmente ter uma autonomia financeira. Elas começaram a gerar empregos ao invés de estar empregadas. Então isso foi fenomenal, porque fez com que as pessoas estivessem mais perto da sua família, dos seus filhos, e que pudessem também conseguir gerir a sua vida a partir da sua própria atividade, do seu sonho, da sua vontade de vencer. Então eu acho que isso que nos motivou, porque nós sabíamos que existia esse Brasil, e a gente conseguiu descobrir e leva agora para tantas pessoas no YouTube, no canal da FLE, a oportunidade de ver brasileiros correndo atrás dos seus sonhos e vivendo muito melhor do que eles viviam antes. Que lindo isso, é fantástico, de fato. E de todas essas histórias de um país empreendedor, quais foram aquelas que mais te marcaram, que foram mais marcantes para você? Olha, foram várias, porque a gente tem no nosso país uma atividade empreendedora grande em todos os lugares. Mas vamos tentar, assim, resumir por regiões, né? Histórias importantíssimas que a gente viu. A gente viu uma história muito bacana em Alagoas, que é a da Ana. A Ana é uma empreendedora que veio do Sul, a família dela veio da Alemanha, ela estava no Rio Grande do Sul,
E aí ela se mudou para Maragogi, aquele paraíso que a gente tem em Alagoas. Maravilhoso. Maravilhoso, o nosso Caribe brasileiro, né? E ela foi ali desenvolver sua atividade empreendedora com uma estalagem que é também um restaurante, o Odoiá, né? Que esse nome aí nos dá referência a exatamente essa entrega e agradecimento que ela tem ao mar, a tudo aquilo que ela conseguiu conquistar nas Alagoas. E ela já está lá há bastante tempo, agora ela trabalha com a irmã, ela ressignificou a vida dela e deu um novo rumo a tudo aquilo que ela sonhava. Ela conseguiu concretizar aquilo que ela tanto sonhava. Então eu acho que no Nordeste, de tantos lugares que a gente teve, foram histórias belíssimas em tantos lugares. Nós temos uma história muito bonita em João Pessoa também, em Natal, que foram pessoas que saíram de Brasília e foram para Natal. A gente tem tantas histórias bacanas, mas eu acho que essa, lá em Alagoas, ela me tocou em especial, sabe? Porque a Ana foi uma pessoa que conseguiu trazer um novo significado para a vida dela, fazendo aquilo que ela sempre sonhou e morando, né, na beira da praia em Maragogi, né? Não tem melhor cenário. Exatamente. E a gente também teve um caso muito bacana, que é um caso do Sul, que é do Edson. O Edson também é uma pessoa que se mudou de outro estado, ele veio do estado de São Paulo para o Paraná e empreendeu. E ele começou a crescer cada vez mais com um centro automotivo. E esse centro automotivo se multiplicou em 1, em 2, em 3, em várias regiões de Curitiba. Ele chegou também aí para Santa Catarina, né? Mas aí ele readequou, ele viu que não era aquilo que ele queria para o negócio dele e ele alinhou isso dentro de Curitiba de como ele poderia crescer. E hoje ele tem, se eu não me engano, 6 centros automotivos em Curitiba, o que é fantástico, né? Ele conseguiu dar uma independência para ele, para a família, né? A família dele, ele tem 2 filhos, é casado, e antes ele trabalhava na Volkswagen. E quando ele trabalhava na Volkswagen, ele disse que trabalhava, às vezes, chegava de manhã e não via os filhos à noite. Ele tinha tempos exaustivos dentro da empresa. Ele não tinha folga, né? Então ele começou a trabalhar a ideia de ter o seu próprio negócio, porque aí ele conseguiria fazer os horários dele, mais tempo com a ter família. mais tempo para estar com a família, ver os filhos crescerem, e ele realmente conseguiu isso. Ele é amado pelos amigos lá na Volkswagen até hoje, com quem ele mantém contato. Ele sempre foi um funcionário exemplar na Volkswagen e um empreendedor de mão cheia, né? Isso foi algo muito inspirador também. Márcio, e qual a mensagem que você acha que essa websérie deixa para os empreendedores do país? Eu acho que deixa uma mensagem muito importante, Rafa. Algo de que toca o coração da gente, que não existem limites para as pessoas que querem realizar os seus sonhos. Eu, durante muito tempo, fui professor universitário, ainda na graduação. Hoje eu dou aula só na pós-graduação. Mas há muito tempo atrás, há mais de 15 anos atrás, eu, quando fui paraninfo, eu disse para os meus alunos o seguinte: sigam os seus sonhos. Era uma formatura de direito e eu comecei a citar nomes de grandes nomes do direito brasileiro: Paulo Outram, Alceu Valença, ou o poeta Vitor Hugo. Ou seja, o direito é uma base na qual a gente pode construir qualquer grande profissão. Então, na verdade, eu acho que qualquer coisa que a gente estude serve de base para nós construirmos os nossos sonhos. E é isso que a gente viu em vários lugares. A gente está numa transição hoje digital e de carreiras
que é algo como a gente não imaginava há décadas atrás. Hoje existem profissões que a gente não conseguia pensar no passado. Que não existiam. Que não existiam, né? Então, por exemplo, a gente tem uma personal stylist lá em João Pessoa que veste as pessoas e treina as pessoas para a imagem que elas querem ter de acordo com o seu negócio. A gente conversou com a Carol enquanto esteve lá. Então isso foi assim impactante para a gente perceber que hoje a imagem digital das pessoas, ela é fundamental. Prioridade. A construção da imagem. Exatamente. Então ali onde essas pessoas estão hoje, construindo seus negócios, ressignificando as suas vidas, acontecem coisas magníficas. Como, por exemplo, a gente viu em Cuiabá, com a Mi Maria. É um casal que acabou começando a vender brigadeiro no sinal, né? E hoje eles têm uma empresa de cestas, de entregas de cestas, que é bomba no Mato Grosso, sabe? E eles conseguem ter uma rentabilidade 6 vezes maior do que o que eles tinham quando eles eram empregados. Então eles abandonaram os seus trabalhos anteriores e investiram nisso. E o mais importante, sabe o que ela me disse? Ela me disse o seguinte: eu só consigo ter o meu negócio hoje porque existe o Instagram. Então, olha que interessante. O mundo digital proporcionou, né, essas possibilidades aos empreendedores. Exatamente. Então, isso eu acho muito bacana e é algo que traz um significado muito especial para a gente. Sabe? Como quando a gente teve em Belém a história de um homem que veio imigrante de Roraima, ele começou a vender peixe muito novo no Ver o Peso em Belém e hoje ele tem uma rede de restaurantes que trabalham com açaí, que é a matéria-prima. Ele já comprou fazendas no interior aonde ele planta o açaí. Então, quer dizer, são coisas magníficas. A gente vai desde o digital, né, até outra ponta, ou como, por exemplo, no Ceará, um belga que imigrou para o Brasil, tem um restaurante classe AA, assim, Michelin, sabe? Em Jericoacoara. E outro lugar fantástico. Outro lugar fantástico, de difícil acesso, mas fantástico. E ele tem, no Piauí, fazendas de orgânicos para os próprios restaurantes. Nossa. Então ele imigrou para o Brasil, cria os filhos dele no Brasil, né? Um chefe belga que descobriu os encantos do nosso país. Então, o que eu descobri, né, Rafa? A gente descobriu tanta beleza, tanta qualidade do nosso povo. O nosso povo é lindo, o nosso povo é batalhador, o nosso povo é empreendedor, o nosso povo não desiste. Ele tem coragem. Tem coragem, tem fé, ele vai, ele tenta, ele cai, ele levanta. Esse povo é um povo admirável e isso faz a gente amar o nosso Brasil cada vez mais e ver a riqueza, né, que o nosso país tem, a riqueza das pessoas poderem plantar, a riqueza que a gente vê no comércio, a riqueza que a gente vê no mundo digital, né? O Brasil é isso, o Brasil é um caldeirão cheio de oportunidades. Eu estou encantada, Márcio. Eu acho que deve ter sido uma experiência incrível e única. Mas nessa sua andança, vamos dizer assim, pelo país, eu tenho certeza que você também observou alguns desafios para os empreendedores. O que você pode dizer para a gente que ainda é um desafio para os empreendedores brasileiros? Olha, a pergunta é ótima, porque nós estamos aqui na Fundação da Liberdade Econômica, né? E a Fundação da Liberdade Econômica, ela advoga isso, advoga a facilidade para o empreendedor, a gente ter menos interferência do Estado na vida dos nossos empreendedores, porque a gente tem que entender que o Estado brasileiro, ele não gera recursos, ele toma recursos.
Ele precisa que os empreendedores gerem esses recursos para que os recursos aí façam parte, né, do governo quando ele taxa esses empresários. Não há problema nenhum em taxar. Agora, nós precisamos de um sistema racional na área tributária, a gente precisa de um maior equilíbrio das finanças públicas para que o juro seja mais baixo e eles possam tomar maiores empréstimos e possam expandir os seus negócios, porque os juros no Brasil hoje são realmente um absurdo. Então eles precisam ter acesso à possibilidade de investirem na sua própria empresa, um sistema tributário que não seja tão complicado, um sistema tributário que seja racional, que faça com que o Brasil avance, que faça com que a gente ande, e não que a gente retroceda. Então, a burocracia tem sido aquilo que os empreendedores que a gente conversou mais reclamam. Você imagina, por exemplo, que esse empreendedor do Ceará, que tem fazendas no Piauí, ele cruza o estado e aí ele tem um problema tributário. Com certeza. Né? Então, a gente tem também muitas remessas que as pessoas compram e mandam para outros estados, como, por exemplo, o Cactos do Sertão. Eles têm um trabalho fantástico que fazem em Salvador, mas eles também conseguem fazer o envio do material deles para outros estados. Ou seja, a gente precisa de melhor logística no nosso país, melhor sistema tributário, menos juros. A gente precisa de um ambiente que seja muito mais simpático ao empreendedor e que façam as pessoas empreender, porque isso dá liberdade, isso dá autonomia, isso dá mais tempo com a família e torna o Brasil muito mais rico. Muito legal, Márcio. Parabéns, parabéns por esse projeto. E para você que também ficou encantado com as histórias que o Márcio trouxe aqui para a gente e tem vontade de conhecer um pouquinho mais, tanto sobre o trabalho da Fundação da Liberdade Econômica, quanto sobre a websérie Histórias de um País Empreendedor, é só seguir a gente aqui no canal do YouTube. E temos todos os episódios à sua disposição. E também estamos lá nas redes sociais. Não deixe de conhecer o trabalho da FLE. E, Márcio, qual o recado que você tem para os nossos empreendedores? Isso é fácil, Rafa. Você que é brasileiro e acredita no seu sonho, não desista dele. Como eu disse, você pode criar riqueza para o nosso país realizando aquilo que você mais ama. Aquilo que a gente tem de melhor para o povo brasileiro está dentro de nós. É o nosso talento, a nossa vontade de vencer, a nossa qualidade de acreditar nos nossos sonhos. E é isso que a Fundação da Liberdade Econômica e eu, pessoalmente, desejo para você. Que você realize os seus sonhos, que você saia e conquiste aquilo que você sempre quis. E o empreendedorismo é o caminho mais fácil e seguro para você ter uma vida feliz, plena de realizações. Era isso, Rafa. Muito obrigada, Márcio. Obrigada a você que nos acompanhou até este momento. Obrigada pela participação e até a próxima.